Bom estarmos nesse lugar, lugar de restauração, misericórdia e ensino, lugar onde temos recebido tanto de Deus, irmãos. Pela manhã, nós tivemos aqui uma ministração sobre o Deus que não deixa obras inacabadas. Mensagem linda. Foi um antídoto contra a procrastinação. Se você não pôde estar presente pela manhã, acesse a posteriori, escute, porque sem dúvidas você vai ser muito, muito abençoado. Na noite nós estamos pensando sobre um tema, estamos no culto da família e desejamos pensar um pouco sobre esses versículos, essa porção do Novo Testamento, que é uma das porções mais conhecidas do Novo Testamento. Este é o primeiro ato de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. A primeira manifestação do ministério de Jesus acontece em Caná da Galileia. E eu queria reprisar o texto, lendo com os irmãos, João capítulo de número 2. Nós faremos uma leitura breve, para que nós possamos caminhar juntos em uma breve reflexão nesta noite. A Escritura conta que Jesus é convidado com os seus discípulos para uma festa de casamento. E nessa festa, o fato de Jesus estar presente não garante que não ocorram problemas na festa. Ocorre um gravíssimo problema. E isso é exemplificado por João de forma lindíssima. Veja o que ele diz. No terceiro dia da festa, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas ou almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora. E levaram o mestre-sala, e levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, enquanto já tem bebido bem o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É interessante e simbólico pensar que o primeiro milagre do mestre acontece num casamento. Ele inicia o seu ministério e ele inaugura o seu ministério em uma festa de casamento. Parece-nos que Jesus está olhando no túnel do tempo para os feitos do Pai, e quando o Pai cria todas as coisas e o faz nos primeiros dias da criação, em 6 dias, quando concluído o ato criativo, a Escritura conta-nos que ele inaugura o ato criativo com uma festa de casamento. Então, o Filho, quando vai inaugurar o seu ministério, ele o faz e ele inaugura o seu ministério em uma festa de casamento. Aí o Espírito Santo, nós temos aqui a Trindade, esse é um ato trino, né? Nós temos a Trindade, o Espírito Santo olhando para o Pai e para o Filho, quando ele for inaugurar o céu no arrebatamento da igreja, porque será ele que vai nos arrebatar, e quando subirmos ao encontro do Pai, vai ser numa festa de casamento, irmãos. Porque assim como o pai da noiva só leva a noiva até a metade da igreja, o Espírito Santo só vai nos levar até as nuvens, né? Nas nuvens nós nos encontraremos com o noivo e nós acessaremos a Nova Jerusalém para as bodas do Cordeiro, que vai durar lá 7 anos. Quem está preparado para essa festa pode levantar assim a mão para o céu e dizer: Senhor, eu estou aqui, desejo fazer parte. Então você tem o pai que considera o casamento como algo imprescindível, o filho considera o casamento como algo importante, o Espírito Santo, copiando as 2 primeiras pessoas da Trindade, também fará o mesmo no arrebatamento. Ora, se o casamento é imprescindível para o Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos parar e considerar a importância do casamento. Nós precisamos ponderar o quanto a igreja precisa trazer esse tema para a reflexão e o quanto nós precisamos estimular os nossos adolescentes e jovens a pensar um casamento que glorifique a Deus. Há 2 semanas eu fui convidado por 2 jovens que começaram a namorar, e aí o rapaz dizia assim: pastor, eu queria muito que o senhor nos aconselhasse, porque nós estamos começando o namoro e a gente
ainda não tem ideia sobre se nós estaremos casando, mas nós queríamos muito ser conduzidos no processo. E eu disse, olha, se vocês não têm ideia se estarão casando, então não deveria nem ter começado o namoro. Aí ele disse, mas como assim? Eu disse, olha, eu preciso dizer para vocês que o início de um namoro já é o início do casamento. As decisões que vocês tomarão agora, neste momento, vai reverberar lá no casamento. Vai reverberar lá na vida dos filhos. Então é preciso começar o namoro, quem vive a vida do Evangelho e quem vive a beleza do Cristo, precisa começar o namoro que nós temos propósito em tudo aquilo que faz, considerando isso. Considerando que o casamento, bem estabelecido em Deus, começa com o namoro sagrado, que também glorifica a Deus. É a decisão de se enamorar e esperar em Deus e viver para a glória de Deus nesse período do namoro e do noivado, que definirá o sucesso, a alegria e a saúde do nosso casamento. Amém, irmãos? Nós precisamos pensar nessa perspectiva de uma cultura que está inundada pela beleza do Evangelho. Porque senão nós vamos estar, de alguma forma, aculturados ao mundo. Eu estava no trabalho há uns 2 anos atrás e um jovem chegou lá no trabalho, esse jovem não teme a Deus, e ele disse, olha, eu comecei a namorar uma menina e eu já disse para ela que eu descobri que o segredo do casamento só depende de 2 coisas. Beleza e paciência. Aí eu fiquei curioso, porque eu gosto de estudar sobre família, eu fiquei curioso, pastor. Aí eu disse, beleza e paciência, o segredo para um casamento feliz só depende dessas 2 coisas. Aí eu disse, pois me explique, eu nunca vi nenhum teórico dizer isso. Aí ele disse, não, é isso mesmo, se der certo, beleza. Se não der, paciência. Está vendo nem que é atribulado, pastor? Olha aí o princípio. Eu imaginando que ele ia dizer algo profundo, né? Eu ficava esperando assim. Pronto. É essa a ideia, né, que o mundo transmite a respeito do casamento. A cultura pensa o casamento como uma tentativa. Mas nós, enquanto igreja, pensamos o casamento como um ato nobre, rígido, que permanecerá firme, protegido em Deus e resguardado em sua santidade. Nos casamos para construir agências do reino de Deus e para que na nossa rua agora alguém possa sentir e viver a experiência da presença de Deus, porque tem algo de Deus instaurado naquela rua. Nos casamos para que a nossa casa seja um espaço onde quem adentrar, quem chegar naquele lugar, vai ter a consciência de que existe a beleza de um Deus que vive naquele espaço. Nos casamos para que o Cristo reine em cada compartimento da nossa casa. Ele não é apenas um residente, mas Ele é um presidente. É Ele quem preside sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos sonhos. E a primeira pergunta que nos cabe pensar nesta noite é se nós estamos convidando Jesus para o casamento. E se estamos convidando, qual é o lugar de Cristo na lista de convidados? Será que Ele é apenas um residente ou Ele é alguém que preside, que dirige, que conduz? Porque estes jovens fizeram isso. E às vezes nós estamos tão inebriados pela beleza do outro no namoro que não percebemos a importância de incluir o Cristo na lista. Mas se para o Pai, o Filho e o Espírito Santo o casamento é algo imprescindível, para a sua vida também será. Eu já vi gente sair do lugar do esquecimento e do silêncio para posições abençoadoras de protagonismo na vida por causa de um casamento. Eu já vi gente sair de espaços de protagonismo para desertos e invernos terríveis por causa de um casamento. Então nós estamos sim falando de uma das decisões mais importantes da sua vida. Mais importantes. Pastor, então como é que eu faço para saber se o meu namorado ou se a namorada é a pessoa pensada por Deus? Você primeiro precisa ser. Antes de descobrir se o outro é a pessoa certa, você precisa ser a pessoa certa. Você quer mudar o seu casamento? Você pega um giz de cera, aí você começa a fazer assim um círculo no chão, com giz de cera. Depois que fechar o círculo, você começa mudando a pessoa que está dentro do círculo. Aí você vai ver como seu casamento vai melhorar para a glória do nome de Jesus.
Mas o ato transformador que Deus deseja gerar na nossa casa começa na nossa vida, na nossa história e no nosso coração. Por isso cabe nos pensar esse texto e refletir nele com muito cuidado. Aqui nós temos o mestre realizando um primeiro milagre, e esse milagre, ele acontece no tempo de Cristo. Maria fica perturbada, preocupada. Possivelmente esta família é da família do Cristo. Maria, ela assume uma posição de mestre de cerimônias. Você percebe que ela intervém, ela ordena sobre os serventes da festa. Então, segundo os especialistas em Novo Testamento, Nicholas Thomas Wright, por exemplo, Maria seria uma das pessoas de família, ou desta família. Há uma conexão familiar nesse processo. E quando Maria se aproxima de Jesus para contar de um drama, de um problema, não era um problema simples, singelo, era um problema grave. A falta de vinho em uma festa no primeiro século representava um problema seríssimo, um fiasco. Imagina uma festa com durabilidade de 7 dias e aí o vinho falta no terceiro dia. É um problema gravíssimo. Não havia mais necessidade de música, porque não havia vinho. Então nós estamos falando de algo seríssimo. E quando ela se aproxima de Jesus em desespero, ela conta a partir do seu desespero. E aí Jesus olha para ela e diz: "Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Existe um tempo de Deus. E o tempo, inclusive, é a primeira coisa que Deus cria. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Deus criar o céu e a terra, Ele criou o princípio. Porque Deus habita além do tempo. Deus não habita no tempo, Ele habita além do tempo. Então primeiro Ele cria o tempo e dentro do tempo Ele cria céu e terra. Os gregos possuem diversas expressões para explicar o tempo. As mais conhecidas é o Cronos e o Kairos. O tempo Cronos é o tempo medível, decifrável. É o segundo, o minuto, a hora, o mês, o ano, o século, o milênio. O tempo Kairos é o momento em que a mão de Deus entra no Cronos e Deus intervém. Maria chega pensando no Kairos, pensando no terceiro dia da festa. Aí Jesus olha para Maria, pensando no Cronos, aliás. Aí Jesus olha para Maria e diz assim: ainda não é chegado o meu Kairos, ainda não é chegado o meu tempo. Porque Deus habita no eterno agora. Porque o meu passado é como presente diante do olhar de Deus. Agostinho diz que Deus habita no pleno hoje. Pastor, explica isso melhor. Deus pode estar ao mesmo tempo no jardim, na crucificação e no arrebatamento. Pastor, explique. Não dá para explicar. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente só conhece em parte. Quando ele vier é que a gente vai conhecer como ele é. Mas à guisa de introdução é importante compreender que existe um tempo para Jesus fazer as coisas. Maria chega dizendo: eu estou desesperada porque não tem mais onde comprar, não dá para comprar, faltou vinho, o fornecedor falhou no cálculo. E aí Jesus olha para ela e diz: não é chegada a minha hora. Essa fala de Jesus parece-nos mais ou menos assim: ô Maria, você está preocupada? Eu vi 2 crianças sendo geradas no ventre, eu vi elas sendo embaladas no colo, eu vi elas crescentes, eu vi elas brincando enquanto crianças, tornando-se adolescentes. Eu vi o encontro das 2 crianças, eu sabia exatamente que aconteceria essa festa, eu sabia que o vinho ia faltar, só que ainda não é chegado. Maria, você está sabendo disso agora? Eu já sabia que isso ia acontecer, mas não é chegada a minha hora. Quando chegar a minha hora, tu verás a bênção, a vida e a graça de Deus. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe, e esse é o princípio.
E essa é a mais bela verdade que nós precisamos abraçar nesta noite. Porque não é sobre receber o milagre de Deus agora. É sobre saber que Deus tem um tempo para esse milagre. Porque não é sobre receber a resposta de Deus neste culto, é sobre saber que Deus tem um tempo para a sua resposta. E se durar 10 anos, esse tempo será necessário para as nossas vidas e para a nossa história. Seja bendito Deus que tem o controle da nossa história nas mãos. Você acredita que Deus tem o controle da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua casa, da sua família? Ele tem o controle. Bendito seja o nome do Jesus de Nazaré. Ele está sentado na sala de controle do universo. Quando Deus olha para Moisés e diz, eu sou o que sou, dá a ideia de que Deus é o único ser que pode dizer, eu sou o que sou, e nada mais declarar. Porque a impressão que temos é que, quando lendo esse texto, nós estamos diante da seguinte verdade. Por exemplo, se eu for me identificar, eu tenho que dizer, eu sou Danilson, eu sou da área de logística, eu sou estudante, eu sou casado com a Cíntia, pai do Arthur. Eu preciso sempre dar a razão do ser. Deus diz, eu sou o que sou, e não precisa dar razão. A impressão que temos é que Deus pode ser o que Ele quiser. Mas não é isso simplesmente que o texto está dizendo. Quando Deus diz a Moisés, Moisés, eu sou o que sou, essa declaração significa dizer o seguinte, Moisés, eu continuo sendo. Moisés, o que eu sou agora, daqui a 1 trilhão de anos, eu continuo sendo. Você, Moisés, é hoje, amanhã não sabe se continuará sendo. Você que está aqui com um coração triste e em angústia e sofrimento, há 2 meses atrás fez uma declaração amorosa que jamais abandonaria a fé, mas agora chega aqui fragilizado. Existe um eu sou, e esse eu sou tem uma palavra de vida e de restauração para o seu coração nesta noite. Ele continua sendo. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, ele continua sendo. Diz assim, você pode não ser, mas Ele continua sendo na sua vida, Ele continua sendo na sua história. Ele é o Deus do tempo. E é esta confiança que nós temos. A agenda de Deus não está condicionada aos nossos problemas. O caráter de Deus não é mutável. O amor de Deus não se limita às nossas imperfeições. Quando Deus escolheu te amar, Ele escolheu te amar até o fim. Seja bendito o nome de Jesus Cristo para sempre. O eu sou está nesse lugar. Agora o eu sou está nos ensinando que é preciso considerar o tempo para as coisas acontecerem. Entre o momento em que Deus unge a Davi e o momento que ele reina, tem um tempo. Tem um espaço-tempo. E é preciso considerar isso. Entre o nascimento de Isaac e a promessa que Abraão recebe, tem um tempo. Entre o sonho de José e o tempo em que ele torna-se governador, tem um tempo. Tem um tempo. Ah, pastor, mas é porque eu queria hoje. Se você receber fora do tempo pensado por Ele para a sua vida, não vai te fazer bem. Você sabe o que é que nos faz bem? Não é receber o que nós desejamos. O que nos faz bem é receber o que Deus deseja na hora dEle, no tempo dEle. Seja bendito o nome de Jesus para sempre. Então o fato de Jesus estar presente no casamento não nos garante que não haverá falta de vinho. Mesmo estando o mestre presente, o vinho faltou. E a sua mãe diz aos seus discípulos, fazei tudo, diga comigo, fazei tudo. Diga comigo, fazei tudo, quanto ele vos disser. Comumente recebemos, no ato do aconselhamento, pessoas que procuram encontrar as respostas para os dramas vivenciados no relacionamento.
Não é incomum as pessoas chegarem querendo descobrir onde se originou, qual foi a gênese do problema. Por que de repente o relacionamento se tornou um relacionamento passivo, amortecido, sem vida, sem alegria, sem sentido? Por que a convivência foi se tornando cada vez mais desgastada? Por que um já não suporta mais conversar com o outro? Por que a casa foi se tornando esse lugar evitável? Por que você fica mais tarde no trabalho? E às vezes fazendo hora extra sem necessidade. Simplesmente porque você não quer chegar em casa e ter que se deparar com uma ambiência tóxica, doentia. Por quê? Aí nesse texto nós temos um princípio extraordinário. Maria diz assim: vocês têm que fazer tudo. Cuidado para não obedecer parcialmente. Você sabe qual é a principal razão? Eu estava lendo uma estatística alguns anos atrás, e essa estatística dava conta das razões de divórcio, a partir de uma pesquisa feita com pessoas que passaram pelo processo do divórcio. Primeiro, incompatibilidade de gênio. Depois, problemas de ordem econômica. Depois, questões de ordem sexual. E aí ele foi elencando. Eu achei tudo aquilo muito prático, mas não é bíblico. Você sabe por que as pessoas se divorciam? Porque elas deixam de obedecer a Jesus. Porque a nossa obediência a Cristo se torna uma obediência parcial. Porque obedecemos em parte, mas não em tudo. Porque ele passa a ser residente e presidente de apenas alguns compartimentos da nossa casa, de apenas algum tempo da nossa semana, de apenas alguns projetos que nós sonhamos e idealizamos. Outros, nós excluímos a pessoa do Cristo. Se amarmos profundamente a Cristo, a nossa esposa será o principal alvo do nosso amor. Falhamos como esposa, e as irmãs falhamos como esposa, e as irmãs falham como esposa, uma vez que deixamos de olhar para Cristo. Falhamos como filhos, uma vez que deixamos de olhar para Cristo. Quando passamos a obedecer a Cristo de forma parcial e não em tudo, colocamos em risco toda a história da nossa casa. Por isso a fala de Maria nos coloca diante de uma responsabilidade enorme. Obedecei a Cristo em tudo. Pastor, eu queria saber qual é o antídoto para me ter o meu casamento restaurado. Convide Jesus para Ele assumir o primeiro lugar na lista do casamento e para Ele residir em cada espaço da sua casa. Quando cada centímetro dos seus sonhos e projetos forem tomados pelo senhorio do Mestre Jesus, o seu casamento será restaurado. Eu lembro-me de um aconselhamento que vivenciei há muito tempo atrás, de um irmão que chegou iludido, vivendo uma experiência extraconjugal, e quando eles chegaram lá em casa, foi na primeira igreja que nós pastoreamos, já era meia-noite quando ele disse assim: pastor, eu não suporto nem o cheiro da minha esposa, eu não suporto olhar para ela. E aí eu me lembro que naquele dia, o Espírito de Deus nos conduziu. Ele era bem maior do que eu, irmãos, mas eu criei assim uma coragem no Espírito, né? E eu olhei para aquele moço e disse: olha, você está agindo de forma covarde. Aí ele disse: não me chame de covarde não. Eu disse: sim, covarde. Deus lhe deu o pastoreio de 2 ovelhas, a sua esposa e a sua filha. E você abre mão do privilégio de pastorear 2 pessoas, em nome de um desejo frívolo que vai passar, e quando as escamas caírem, você verá o deserto que você está convivendo. E aí eu trouxe aquela palavra, uma palavra dura, e aí eu disse: isso é coisa de covarde. Ele disse: pastor,
Me chame de covarde, não. Se é covarde, sim, rapaz. Ora, mais menino. Eu sei, irmãos, que eu comecei a falar muito duro com ele. E ele foi chorando, chorando, chorando. E ele foi se quebrando. Aí ele olhou para a esposa dele e ele disse assim: pastor, o que eu estou fazendo da vida? Pastor, pelo amor de Deus. A mulher da minha vida está do meu lado, pastor. E eu não estou percebendo, pastor. Pastor, eu posso dar um beijo nela? Eu disse: eu não sei não. Pergunte a ela aí. Aí, irmãos, ele deu ela, pode? Eu posso, minha filha? Ela disse: pode sim, meu filho. Aí ela acolheu ele. Aí ele deu um beijo. Eu disse: rapaz, você está na frente do seu pastor. Vá para casa, em nome de Jesus. Aí ele foi para casa. No dia do meu aniversário, nunca esqueço disso. Ele me deu um abraço e disse: pastor, o carão mais santo que eu já ouvi na minha vida foi aquele. Eu estava dormindo. Eu não percebi. Por quê, irmãos, que ele não estava percebendo? Porque os tentáculos do inferno estavam impedindo aquele homem de perceber. Quando presentes e aproximados de Deus, nós amamos o que Deus ama. Quando distantes e desobedecendo a Deus, nós amamos o que Deus detesta. O que a alma de Deus abomina passa a ser nossa instrução e instrumento de amor, e o nosso alvo de amor, porque nós estamos distantes da presença de Deus. Por isso cabe nos refletir sobre isso. É fazer tudo o que o Mestre desejar. É convidar Jesus para ser o Senhor da nossa casa. É dizer: tu és o indispensável no nosso casamento. Tu és o Senhor nas nossas decisões. Vem, Jesus, habita na nossa casa. Cuida do nosso coração. Ser conosco, ser conosco. E a permanência do Cristo de Deus vai moldando, mudando, melhorando, transformando, talhando e abençoando o seu casamento, a sua casa, a sua vida e a sua família. É a presença de Jesus. Estão casados até hoje, viu, irmãos? Eu fui pregar agora na Cidade Oeste e vi a filha, uma adolescente, nutrida e caminhando na presença de Deus, e isso muito alegrou o nosso coração. Caminhemos. Os noivos não sabiam, mas Jesus estava fazendo o milagre. Você percebe que nem o noivo nem a noiva têm ciência do dano e do milagre. Não chega a eles. Eu não sei se você percebeu, mas existe muita coisa que Deus faz na sua vida que você não tem ideia. Talvez enquanto você está aqui nesse culto, celebrando o nome do Senhor, no espaço do invisível, a mão dele está operando na sua casa. Essa palavra tem endereço para alguns corações. Ele está fazendo, você não está vendo, mas Ele está fazendo, Ele está cuidando, Ele está agindo. Glorioso é o nome dEle. Ele não precisa nem que você saiba do dano, Ele já dá o livramento. Antes de chegar até a você, a notícia do desastre, Ele cuida da nossa casa. Bendito seja o nome de Jesus. Isso é um ato preventivo de Jesus. É belíssimo pensar nisso. É belíssimo. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Jesus sai procurando os lugares vazios do lugar, do recinto. Ele encontra talhas vazias. Essas 6 talhas conseguiam comportar entre 88 litros e 100 litros de água. Mas não tem sentido talha vazia numa festa, irmãos. Nós estamos falando de um contexto de deserto. Quando você chegava na festa, você precisava se banhar. E o banho nesse primeiro século era o lavar os pés. Uma vez que as pessoas, quando se sentavam à mesa, estavam de joelhos. Se os pés não estivessem limpos, elas naturalmente sujariam a roupa. Então não tem sentido, numa festa como essa, as talhas estarem vazias. Porque a talha existe para ser cheia, para purificar. E aí o Cristo de Deus, quando vai realizar uma festa no casamento, Ele busca os lugares vazios.
Ele busca os lugares de potencialidade que estão inativos, de criatividade que estão parados. Os lugares onde deveria ocorrer vida, já não há vida. E aí Jesus caminha encontrando esses lugares vazios e corrige os espaços vazios da nossa casa. Ele manda encher. Quem acredita que o Espírito de Deus pode encher lugares vazios nesta noite? Ou permita que o Espírito de Deus encontre os lugares vazios na sua existência. Permita que o Espírito de Deus visite os lugares que estão sem criatividade, inertes. Sopre sobre esses lugares vida, para que o Senhor comece o milagre naquele lugar. Você consegue identificar o que está inativo, vazio e sem atividade na sua casa? Perceba a palavra de Deus. É preciso que a talha que existe para purificar, purifique. A mesa não pode estar vazia, a cama não pode estar vazia, o sofá não pode estar vazio. Os espaços de diálogo não podem estar vazios. Há quanto tempo você não para ter uma conversa franca com a sua esposa? Para falar da alma? Para ter um tempo só vosso? Por que esse evitamento? Por que esse distanciamento? Porque pensamos que o tempo vai ser suficiente para resolver as questões que nós precisamos confrontar. Não espere mais. Cuide disso ainda hoje. Deus deseja lugares preenchidos de alegria, de prazer e de vida no seu casamento. Viva a experiência da bondade de Deus. Deus nos deu banquete de alegria, de prazer, de paz, de contentamento, de completude. E às vezes, a nossa casa tem lugares vazios. Faltam duas últimas verdades para a gente ir para casa. Versículo 8: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram a água feita vinho. Irmãos, eles encheram as talhas de água. Quando o mestre-sala pede, enquanto ele não pede, Jesus não libera. Mas quando o mestre-sala pede, Jesus ordena e eles tomam daquela água feita vinho. E aí eles levam ao mestre-sala. O mestre-sala fica surpreso com a qualidade do vinho. Pastor, mas quanto tempo é necessário para se produzir um vinho, um ciclo produtivo do vinho? A primeira colheita pode durar de 5 a 7 anos, a primeira. A partir da primeira colheita, você já tem a muda adaptada ao solo. A colheita ocorre entre 90 e 130 dias. 4 colheitas no ano. Mas existe um processo. Eu até fiz o registro do processo aqui para trazer para os irmãos. Chuva, começa com água. Diga comigo, começa com água. Germinação, depois colheita, depois o esmagamento da uva que foi colhida, sulfiltagem do mosto, adição de enzimas, deborbagem ou desborra da uva, adição de leveduras, correção de açúcares e fermentação alcoólica. Esse é o processo. Demora. Começa com água, aí vem passo a passo, elemento a elemento. E aí chega ao vinho. Então o que Jesus fez foi lindo demais, porque ele olhou para a água, aí ele disse:
tira a germinação, tira a colheita, tira o esmagamento, a adição, tira a desborra, tira a correção de açúcares, tira a fermentação, tira tudo. Da água, já fez o vinho. Não, mas na lógica é preciso 130 dias. Mas o Senhor do tempo, que está fora do tempo e além do tempo, ordenou que a água se transformasse em vinho. E a água tem que obedecer. Bendito seja o nome de Jesus. Então você pode dizer para o irmão que está do seu lado, a irmã diz assim, ó, não precisa demorar muito tempo. Ainda hoje, Ele pode ordenar sobre a sua vida. Ainda hoje Ele pode ordenar sobre o seu casamento. Ainda hoje Ele pode ordenar sobre os seus filhos. Ainda hoje Ele pode mudar histórias. Seja bendito o nome de Jesus. Pastor, se o milagre não acontecer hoje, não tem problema. O tempo faz parte do processo, a gente aprendeu. Não é isso? Aleluia! Seja Deus bendito para sempre. Pastor, e quando eu ver o vinho, aí você tem que ter o cuidado, nós estamos falando do contexto do primeiro século, viu, irmãos? Não é aconselhável o vinho nos dias contemporâneos. Inclusive tem uma história, que é uma história, eu vou contar essa história aqui só para os irmãos, é uma lenda armênica, tá? E ela foi citada por um poeta, o maior poeta da Armênia, considerado o maior poeta armênio, o nome dele era Hovhannes Tumanaim. Ele disse que quando Noé, isso aqui não está na Bíblia, tá, irmãos? É uma lenda. Quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi uma vinha. Aí ele disse que o diabo chegou na vinha, disse, Noé, eu quero te ajudar. E Noé disse, fica à vontade. Não está na Bíblia, eu vou repetir de novo, porque senão os irmãos fazem o corte e dizem que eu estou pregando isso aqui como se estivesse na Bíblia. Aí disse que o diabo foi lá e sacrificou um cordeiro e colocou o sangue do cordeiro na vinha. Depois sacrificou um leão, colocou o sangue do leão na vinha. Depois sacrificou um macaco, colocou o sangue do macaco na vinha. E depois sacrificou um porco e colocou o sangue do porco. Aí o poeta explica que é por isso que quando a pessoa começa a beber, a primeira coisa que acontece é que ele fica igual um cordeiro. Bem mansinho. Bem quietinho. Depois, num tempo, ele fica valente, que é uma beleza, igual um leão. Aí depois, num tempo, ele fica engraçado, contando piada para todo jeito. É o sangue do macaco, né? E no final ele termina como o porco, irmão, deitado sobre o próprio vômito na lama e achando que a lama é o lugar desejável, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o vinho, né, pastor? Então esse poeta fez isso para comunicar, né? Hoje a gente já sabe as questões cerebrais, né? Nós já sabemos que o álcool, ele inibe a parte motora do cérebro e o córtex pré-frontal, e a pessoa não tem capacidade de discernir o que é moral e ético. E aí, quando depois passa pelo processo da ressaca, não é apenas biológica, é também uma ressaca moral, porque fez coisas terríveis. O que é maturidade, então, para a gente terminar? Maturidade não é crer que Deus pode fazer um milagre instantâneo hoje. Maturidade é saber que, se for necessário o tempo, esse tempo vai ser bom para a gente. E aí eu quero trazer uma última palavra, versículo de número 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Por que que nesse casamento foi diferente dos demais? Primeiro a gente começa bebendo vinho melhor, e quando já temos sobejado do vinho bom, vem os vinhos inferiores, mas nesse casamento foi diferente. O bom veio no final. Parece Eclesiastes, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A melhor definição de pecado que eu já li foi de um teólogo ateu. Ele é teólogo e ateu. Um teólogo ateu brasileiro escreveu uma definição de pecado que eu considerei brilhante. Ele disse que pecado é abrir mão da virtude do futuro pelo prazer do presente. Sacrificar a virtude do futuro para atender o desejo de agora. Por isso é importante conversar com os jovens. Porque eles podem, na ânsia de sentir, sacrificar a virtude do futuro. É igual você estar de dieta, né? Você está de dieta, o que é o pudim? O pudim é o prazer do presente.
Amém? Dizer não ao pudim é a virtude do futuro. Eu perdi uns quilos, se não tiver cuidado, recupera de novo. Eu perdi uns quilos, o irmão chegou para mim e disse: pastor, qual foi o exercício que o senhor fez para perder? Eu disse: irmão, eu aprendi a mexer a cabeça. Pastor, o senhor quer pudim? Quero não. Quero não, pronto. Esse é um movimento importante para você conseguir fazer a dieta. Mexer a cabeça, né? Mas a virtude do futuro, ela está inteiramente conectada àquilo que a gente faz no presente. Amém, irmãos? Essa é a última palavra de Deus a nós. Aquele casamento estava melhor no fim, porque Jesus foi convidado. Quando Jesus é convidado para a festa de casamento, esta semana é melhor do que a que passou. Este mês é melhor do que o mês anterior. 2026 será melhor do que 2025 e 2025 melhor do que 2024, para a glória do... Sabe por quê? Porque Jesus está presente, irmãos. E quando Ele está presente, as coisas vão melhorando, para a glória do nome de Jesus. E eu quero orar para que o seu casamento seja hoje melhor do que foi ontem. Pastor, eu preciso caminhar em busca da perfeição, é isso que a Escritura nos orienta. Mas se você não conseguir a perfeição hoje, no mínimo consiga hoje ser melhor do que o que você foi ontem, que com certeza você já estará numa boa jornada para a glória do nome de Jesus. Que sejamos melhores, que sejamos maridos mais gentis, que as irmãs sejam esposas mais cuidadoras e que os nossos filhos amem pensar casamento, porque eles sabem que ali existe um lugar de segurança.